Olá, boa noite, tudo bem com você? Olha nós aqui mais uma noite para estudarmos a palavra de Deus. Que coisa boa você está aí do outro lado. Um abraço para você aí, lá de Pernambuco, lá da Bahia, lá do Pará, pessoal aqui do Espírito Santo sempre conosco. Que Deus abençoe você aí do outro lado. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Pará que tem assistido nossas lives. Você está no canal CBS com Evangelho Eterno e no Facebook Cícero Bezerra da Silva, tá bom? E como sempre nós cantamos um hino, vamos cantar um hino bonito enquanto você vai entrando aí e vai compartilhando, tá bom? Então, olha, canta comigo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, nós vamos cantando ao nosso Deus, tá bom? Vamos cantar e Jesus vai estar conosco. Olha que coisa boa. Vou colocar a letra aqui para vocês, tá? Deixa eu ajustar aqui. Vai, deixa eu ver se eu faço aqui. Tive um probleminha de áudio aqui na caixa, mas vai dar certo, tá bom? Vão entrando aí, vão compartilhando e Deus vai abençoar você aí do outro lado, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar o som. Que coisa boa você está aí do outro lado. Muito bem. Eu tive aqui um probleminha com o som, a caixinha deu um probleminha aqui, mas nós iremos orar, né? Hoje não conseguiremos cantar e segunda-feira nós cantaremos. Quero orar com você nesse momento. Ao vivo é assim, sempre às vezes dá um probleminha. Vamos orar? Pai querido, na tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, porque temos a tua palavra em nossa mão, porque eu estou aqui junto com meus irmãos e irmãs. Quero pedir uma bênção sobre todos que aqui se encontram, Senhor, nessa live. Os que estão vendo ao vivo, os que verão depois. Abençoa que teu Santo Espírito possa ser o nosso professor e venha nos ajudar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os familiares de cada pessoa que está assistindo, os que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir na madrugada. Que o Senhor abençoe essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aí do outro lado. Isso é muito bom ter você aqui. Eu estou feliz porque todas as segundas-feiras e quinta-feira nós estamos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus, né? Não conseguimos cantar hoje, mas isso tá tranquilo, né? Vamos lá. Deus é o nosso Pai amado. Você vai compartilhando, vai entrando aí, vai compartilhando, tá bom? Muito bem. Hoje nós iremos estudar sobre... Nós estamos nessa série do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar os dons. Lembra que nós estudamos os frutos do Espírito Santo. Lembra quais são? Amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não foi isso os frutos do Espírito? Hoje nós iremos estudar os dons. Fruto é uma coisa e dom é outra, tá bom? Vamos estudar junto, né? Já oramos e eu vou passar. A palavra de Deus está aqui na minha mão. Ó, você está com a sua aí? Vai colocando aí, vai procurando e conferindo aqui se o que eu estou falando está de acordo com a sua Bíblia aí, tá? Joia? Vamos lá, vou passar aqui para o slide para nós
verbos, tá bom? Você está conseguindo ver daí tudo? Deixa eu afastar um pouquinho mais. Agora, melhorou, não foi? Pronto, muito bem. Hoje nós estudamos os dons do Espírito, fala o seguinte assim, ó. Os dons não foram dados para satisfação ou engrandecimento pessoal, mas para benefício do corpo, ou seja, para benefício da igreja. Então, Deus não dá os dons do Espírito para engrandecer uma pessoa, para satisfazer uma pessoa, mas para benefício de sua igreja. Então, quem tem o dom, não se glorie, porque é de Deus, não é seu esse dom. Foi Deus que te deu, né? Deus deu para você usar para abençoar os outros, abençoar os irmãos e abençoar a igreja, tá bom? Então, vamos lá, próximo slide. Olha só. Uma leitura cuidadosa de Atos mostra que os dons espirituais, charismáticos, listado no Novo Testamento, foram também concedidos ao povo de Deus antes do Pentecostes. As únicas exceções consistiram nos dons de falar em língua e de interpretá-las. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só, os dons do Espírito Santo não só está lá no livro de Atos. Antes, no Antigo Testamento também, já tinha, antes do Pentecostes, Jesus já tinha dado também o dom do Espírito de Deus. Mas só esse, de falar em línguas, que foi ali no Pentecostes, tá bom? Vocês entenderam? Já tinha os frutos do Espírito Santo antes do Pentecostes, entenderam? Muito bem, vamos lá, vamos conferir isso. Ó, dom de profecia. Lá em Números 12, 6 diz o seguinte, ó, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Tá vendo? Então, Deus já falava, né, em visão ou em sonho, lá, o dom de profecia. Então, esse dom de profecia, já existia profeta lá no Antigo Testamento, né? O dom de profecia. Dom de milagres e curas. Ó, vamos lá? Dom de milagres e curas. Quando a viúva de Sarepta seguiu a instrução de Elias, teve bastante farinha e azeite para alimentar o profeta, a si mesmo e ao filho durante a seca. Está lá em 1 Reis 17, verso do 8 a 16. Quando o filho da viúva morreu, Elias o ressuscitou. Pela palavra de Elias, soldados de Acasias foram consumidos pelo fogo. Então, o dom de milagres e cura aqui já existia, tá vendo? Boa noite, minha irmã Eunice. Um abraço para você. Seja bem-vinda. Vamos lá juntos aprender mais do Espírito Santo. Quitéria também chegando. Todas lá do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês. Então, nós estamos vendo aqui que no Antigo Testamento também já tinha os dons do Espírito, né? Dom de milagre, dom de cura. Aqui o milagre foi, Deus usou Elias para fazer o milagre de multiplicar o azeite e a farinha da viúva. E depois ele teve o dom de cura, que o filho da viúva veio, né, adoecer e ele curou, né? Então, e também quando os soldados vinham, foram consumidos pelo fogo. Ele orava a Deus e Deus mandava. Olha só, o dom de milagres e cura. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês? Ó? Quando a viúva de Sarepta seguiu a instrução de Elias, tudo isso ele deu certo. Agora, sabedoria e conhecimento. Bora lá. Seja bem-vinda, Drica. Boa noite. Deus abençoe. Olha só, dom do Espírito Santo, sabedoria e conhecimento. Faraó reconheceu em José esses dons, quando disse: acharíamos porventura homem como este
em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão enjuizado e sábio como tu. Então, o dom de sabedoria já tinha lá no Antigo Testamento. Deus deu o dom de sabedoria a José, né? José do Egito, lá no Egito, Deus deu o dom de sabedoria e conhecimento a José, através do Espírito Santo. Então, já tinha esse dom no Antigo Testamento. Doreia, esse termo é usado 11 vezes no Novo Testamento. Não é empregado para dons espirituais. Interessante, no entanto, a maneira como Lucas o emprega 4 vezes em Atos. Em cada exemplo, Doreia é usado para a recepção do Espírito Santo como um dom. É óbvio que quando o Espírito está presente na vida, segue-se os dons, né? Então, de acordo com 1 Coríntios 12. Então, nós vimos aí que Lucas, ele escreve sobre o Espírito de Deus e quando alguém tem o Espírito de Deus, os dons aparecem nele, é visível nele, tá bom? Então vamos lá, vai compartilhando. Obrigado pela a presença de vocês aí, pelo canal CBS com Evangelho Eterno, lá no YouTube e aqui no Facebook. Outro dom do Espírito, ó, dom antes do Pentecoste, tá vendo? Nós agora iremos ver o dom antes do Pentecoste, porque olha, muita gente pensa que os dons do Espírito Santo só foi do Pentecoste para frente. Não, mas antes do Pentecoste tinha esses dons também. Vamos lá ver, ó. Veja comigo, ó. Os apóstolos possuíam certos dons espirituais muito antes do Pentecoste. Lucas 9:1 afirma que Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas, quando os enviou a pregar. Em Mateus 10:8 é dito que Jesus os encarregou de curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expelir demônios. Então, olha só, antes do Antigo Testamento, do Pentecoste, já tinha o dom de profecia. Boa noite, Lindomar, seja bem-vindo. Estamos aqui naquela live estudando, né, os dons do Espírito Santo hoje. Nós estudamos semana passada os frutos, agora nós estudamos os dons, tá? Seja bem-vindo. E aí, Sairé, tá frio ou tá quente? Sairé em Pernambuco, seja bem-vindo. Lindomar. É o Lindomar Vicente. Vamos lá para outro dom. Aqui, olha só. Os dons que aparecem aqui em Romanos 12 dom de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, atos de misericórdia. Todos esses dons aparecem aqui em Romanos 12. Vamos lá. Palavra de sabedoria. É possível que palavra da sabedoria seja 2 dons combinados em um. O primeiro é o dom da percepção e da compreensão, a capacidade para processar o que é percebido. O segundo é o dom de partilhar os resultados em conselhos práticos que não tumultuam, mas trazem harmonia e crescimento para quem os ouve. Então, a palavra de sabedoria é aquelas pessoas que leem a Bíblia, né? Leem a Bíblia e eles entendem, têm discernimento e o que eles leem, entendem, eles explicam, né? Esse é um dom de palavra de sabedoria que o Espírito Santo dá às pessoas que buscam ele, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Palavra de conhecimento. Esse dom pode também consistir em 2 partes.
A primeira é o dom do estudo, que descortina o significado da palavra de Deus, para que esta se torne compreensível. A segunda é o dom de comunicar o que significa, o significado, para que outros possam compreender e ser abençoado. Então, é parecido esses dois, né? Dom da fé. Olha só, você sabia que a fé é um dom? É importante nós sabermos isso, que a fé é um dom que Deus dá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só, a fé é um dom e nós podemos pedir esse dom para Deus. Você quer pedir esse dom para Deus? Vamos pedir, depois no final vamos orar e pedir esse dom da fé, que é importante, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz assim, ó: este dom reivindica as promessas de Deus quando o presente e o futuro não apresentam nenhuma esperança de cumprimento e segue adiante apesar da dificuldade, confiando que Deus irá realizar sua vontade. Então, olha só, fé é isso, você não tem nenhuma visão que vai acontecer aquilo, mas você crê que vai acontecer. Isso é o dom da fé. Ver o invisível, a fé. Então, olha só, outro dom. O dom de percepção, né? De operação de milagres, perdão. Dom de operação de milagres. Olha isso como é importante também. Embora geralmente se pense neste dom associado com a cura, ele inclui a capacidade de fazer qualquer coisa considerada impossível através de meios naturais. Então, esse dom de milagres, ele pode fazer um milagre de cura e também ele pode fazer um milagre de coisas impossíveis. Vocês lembram, né? O profeta fez o profeta Elias fez o machado flutuar. Então, o dom de milagres, ele pode tanto curar como fazer outra coisa qualquer, um milagre qualquer, tá bom? Vamos para o próximo dom. Discernimento espiritual. Gente, isso aqui é muito importante. Vamos ler ele, ó. Deixa eu até ajustar aqui para vocês verem todas as letrinhas, ó. Esse dom também é referido como discernimento e o dom de identificar as questões e motivos que criam conflito. Também capacita a pessoa a distinguir entre a verdade e o erro, entre as verdades e os verdadeiros e os falsos profetas. Então, esse dom de discernimento de espírito é um dom muito importante agora, principalmente nos fins dos tempos. Porque você precisa orar a Deus e pedir esse dom para Ele. O discernimento de espírito, o que é isso? É você perceber, né, que quando alguém estiver falando uma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, você discernir aquilo que ele está falando, tá bom? Você precisa entender, você compreende. E agora, Jesus falou em Mateus 24, que teria falsos cristos, falsos profetas. Então, quem tem o dom de discernimento de espírito não é enganado pelo falso profeta. Você discerne se aquela pessoa está falando dele mesmo ou está falando da palavra de Deus, quem tem esse dom. Então, nós precisamos pedir esse dom também, né, ao Espírito Santo. Todos nós precisamos desse dom de discernimento de espírito, não é isso? Vamos lá, vamos continuar. Já está chegando no fim, vamos lá. Olha só, dom de serviço. Este é o dom de efetuar tarefas, às vezes desagradáveis, de ajudar outros com espírito prestativo e alegre. Então, boa noite, Cláudia, Deus abençoe. Então, veja só,
Tem pessoas que têm esse dom, o dom de ajudar as pessoas, mesmo que seja um trabalho difícil, né, de fazer. Eu penso que eu tenho esse dom. Às vezes eu pego cada trabalho difícil para ajudar as pessoas, eu tenho pego alguns trabalhos difíceis. Mas vejo que Deus tem me abençoado, a gente faz com alegria, né? Faz com alegria. Vocês têm acompanhado minhas lives aí desde sempre. Eu pego uma casa e faço a pintura dela. É muito trabalhoso, não é fácil. Quem já pintou sabe que não é fácil pintar. E a gente pinta aquela casa, é muito trabalhoso. Mas quando termina, a gente fica tão feliz que as pessoas ficam felizes. Então, é o dom de serviço. Então, temos que ter esse dom para usar para Deus. Olha só. Dom de ensino. Então, tem gente que tem esse dom de ensino. O dom de ensino fornece instrução espiritual de tal modo que a palavra e a vontade de Deus se tornam compreensíveis e os ouvintes sejam capazes de incorporar na vida tanto uma coisa como a outra. Tá vendo? Então, quem tem o dom de ensinar, lê a Bíblia e ensina as pessoas de uma forma bem clara que todo mundo entende e começa a obedecer, né? Porque tem passagem na Bíblia que não é fácil, né? Então, tem gente que tem esse dom. Já vimos aí o dom de ajuda. Ah, tá. Dom de ajudar. Esse dom consiste na atualidade de doar tempo e energia para satisfazer necessidades humanas, independente de como elas se apresentem. Então, esse é outro dom de ajudar, né? As pessoas, ajuda de todas as formas, de qualquer forma que precisa estar ali ajudando. Vamos lá para outro dom, já estamos chegando no fim. Dom de misericórdia, o dom de ser compassivo com as necessidades e os sentimentos alheios e oferecer auxílio temporal e espiritual apropriado. Olha só, então esse é o dom de misericórdia, né? A pessoa está ali com aquela pessoa, ajudando aquela pessoa e tendo misericórdia daquela pessoa. Esse é o Espírito de Deus que dá esse dom à pessoa. Permanência dos dons. Pronto. Então, esses dons que Deus dá, né? Deixa eu olhar para vocês, olhem aqui para mim, Esses dons que Deus dá, vai durar até quando? A pessoa só é ajudar uma vez e pronto? Eu ajudei uma pessoa e parou? Não. Eu pintava a casa lá em Pernambuco, todas as cidades que eu chegava. Aqui no Espírito Santo eu já pintei algumas casas também, né? Não tenho publicado, mas a gente já fez algumas pinturas nas casas e Deus tem abençoado. Então, olha só. Então, os dons vai durar até quando? Olha lá, Os dons espirituais, ou charismata, deve ser encontrado na igreja até que o quê? Até que Jesus venha. Então, até a volta de Jesus, nós que temos esses dons, temos que usá-los. Nem todo mundo tem todos os dons. Deus vai dar os dons a cada um. Quem é que dá os dons? Então, lá em 1 Coríntios, lá em capítulo 1, capítulo 13 e Efésios capítulo 4, fala, né, dos dons, né, a permanência dos dons, confirma. Propósito dos dons. O Novo Testamento deixa claro que os dons espirituais são concedidos para o cumprimento da missão confiada à igreja. Então, esses dons são dados para cumprir, né, o cumprimento da igreja, a missão da igreja. Para conseguir esses dons, você gostou desses dons? Não é bom a gente ter esses dons, mas para nós conseguir o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre nós, quais são os critérios? O que é que eu preciso fazer? Então vamos lá. Vamos aqui ler comigo,
Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual é o requisito para você receber o Espírito Santo? Perdão. É o que? Arrependimento e batismo. Foi o que João falou aqui em Atos 2:38. Para a gente receber o Espírito Santo tem que se arrepender e se batizar. Tá joia? Então vai entrando aí, vai compartilhando. Cacau tá chegando por aí. Boa noite, Cláudia Queiroz, que é nossa irmã Cacau aqui do Espírito Santo. Seja bem-vinda. Então aqui estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, né? Então, os requisitos são se arrepender e ser batizado para receber o Espírito Santo. E também outra forma é só Atos 5:32 diz: ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então só pode ter o Espírito de Deus aquelas pessoas que obedecem. E quando a gente obedece, a gente recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá um dom, né? Nos dá um dom. Aí diz assim, ó, discernimento de espírito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a gente se entrega a Deus e é batizado, aí nós começamos a entender muitas coisas. Às vezes nós não entendemos, né? Mas tem coisa espiritual que só entende quem é espiritual. Quem é carnal não entende, né? Não entende. Mas precisamos pedir a Deus discernimento de espírito. Então, olha, não conformidade com o mundo. Diz assim, ó. Paulo fala lá em Romanos 12:1-2. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que ter o quê? Não nos conformar com as coisas desse mundo, mas nós temos que nos apegar a Deus, né? E termos o culto racional, cuidar do nosso corpo, entregar a Deus como um sacrifício vivo. Seja bem-vinda, Dinha. Chegou no finalzinho, mas chegou, Dinha lá de Pernambuco. Então, a distribuição dos dons. Olha só. Mais um só é o mesmo Espírito, mais um só é o mesmo Espírito, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, quem é que distribui esses dons? Esses dons não sou eu que escolho. Eu não escolho, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu gostei do dom de profecia, eu posso orar para pedir a Deus e Ele me dá. Mas às vezes eu gostei do dom de profecia, mas Deus quer me dar o dom de cura, quer dar o dom da fala, o dom de ajudar, o dom de ensinar. Então, quando Deus te dá um dom, você tem que exercer ele. Por exemplo, na igreja. Você está na igreja e alguém chama você para fazer alguma coisa, Deus está te dando uma chance de você receber aquele dom. Você ainda não tem ele, mas Deus vai te dar ele se você aceitar aquele cargo na igreja. Aquilo Deus vai te ajudar. Então o Espírito Santo é quem escolhe o dom que vai dar para cada um de nós. Não somos nós que escolhemos. Tem gente que diz aí que a pessoa só é batizada quando fala em língua estranha. Depois a gente vai falar sobre isso.
mas não é, isso não é verdade, né? Porque nós vimos aqui os dons do Espírito Santo como é. Tem os critérios, tem que se arrepender, ser batizado e ser obediente para receber o Espírito Santo. Tem gente que fala em língua e nem foi batizado ainda, nem se arrependeu e também não obedece. Isso não é o batismo do Espírito Santo verdadeiro, tá bom? Então, o batismo do Espírito Santo é quando a gente se arrepende e obedece a Deus. Vamos lá. Não negligencie os dons. Então, olha só. Se Deus te dá um dom, você tem que operar. Vamos ver isso aí, ó. Não negligencie os dons. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, se Deus te deu um dom, você não pode ser negligente, tá? Você tiver um dom que Deus te deu, você tem que usar ele. Se você não usar ele, você acaba perdendo ele, né? Um dos dons que a Adriana tem, que é minha irmã, ela tem o dom de fazer amizade, ela tem o dom do amor. Ela é uma pessoa amável, onde ela chega, ela faz amizade rapidinho. Esses dias eu viajando lá com ela, ela faz amizade, eu fiquei com inveja, eu não tenho esse dom. Apesar que eu tenho muitos amigos, mas eu sou uma pessoa difícil para conseguir amizade, para fazer amizade. Mas eu tenho muitos amigos, Deus tem me abençoado. Mas esse dom de fazer amizade, eu faço amizade, mas com muita luta. Então eu percebo que eu não tenho esse dom. E ela faz essa amizade com bastante com facilidade. Já eu tenho outros dons, né? Cada um tem um dom. Deus dá um dom a cada um. Nós não podemos ter todos os dons. Então, que Deus abençoe você para que esses dons do Espírito Santo que Ele te dá, você exerça para a honra e glória de Deus, para ajudar as pessoas, para servir. Deus dá o dom não para nós, só para nós. Ele dá o dom para nós usarmos para ajudar outras pessoas, tá bom? Para a edificação do corpo da igreja, para a obra dele. Então tem vários dons, todos esses dons, aí você vai olhar o que você tem e algum que você quer para pedir a Deus. Então aquele dom de discernimento de espírito é um que nós precisamos pedir. Por quê? Você vai pedir a Deus, Senhor, eu quero o dom de discernimento do Espírito para mim não ser enganado nos últimos dias. Gente, o que tem de religião hoje, um monte de religião, um monte de gente que não prega a verdade 100%. Eles leem a Bíblia, mas só querem a parte de milagre, a parte de cura, a parte de poder, de prosperidade. Mas quando chega na parte de obediência, eles não pregam isso tanto. Nós vimos aqui para nós termos os dons do Espírito Santo, temos que sermos obedientes, temos que obedecer toda a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos dele. Se você não obedece os 10 mandamentos, você não vai receber os dons do Espírito Santo. Tem um Espírito aí que não é o Espírito Santo, tem muita gente enganada pensando que está com o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo verdadeiro, tá bom? Então, o Espírito Santo verdadeiro é aquele que dá aquele dom a você. Você é uma pessoa mansa, uma pessoa amável, uma pessoa boa, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa de longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso, né? Esses são os frutos do Espírito e tem os dons do Espírito Santo também que Deus dá para cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe você. Quinta-feira eu estarei aqui de novo. E quinta-feira nós vamos ver o que fazer qual é a nossa parte que nós temos que fazer para receber o Espírito Santo. Eu sei que você viu os frutos lá do Espírito Santo e eu sei que talvez você não tenha esses frutos, porque eu também não tenho esses frutos todos ainda. Eu tenho pedido a Deus, né? Os frutos, os dons nós vimos aí que Deus dá a nós, mas os frutos do Espírito nós temos que pedir e para receber o que é que eu tenho que fazer, tá bom? Quero orar com você agora, quinta-feira, se Deus quiser, nós estudaremos sobre isso. Pai querido, eu quero te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, a vida de cada pessoa, Senhor, que aqui se encontra.
Peço uma bênção sobre os que estão assistindo ao vivo, os que irão assistir depois. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender e obedecer com o Teu Santo Espírito para que possamos fazer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abençoe.